eu vou começar, mesmo somente nós dois na sala, senão a gente vai atrasar o conteúdo. Assim que o pessoal for entrando, a gente vai até voltando um pouquinho, se for o caso, tá? Então, vamos falar um pouquinho de qualidade de vida no trabalho. A qualidade de vida no trabalho ela é importante porque isso faz com que o comprometimento do colaborador também possa ser maior. Então, empresas que oferecem uma boa qualidade de vida no trabalho, a gente diz até que são empresas que são mais autossustentáveis, né? Essas empresas elas conseguem melhores resultados. Por quê? Elas oferecem uma condição de vida melhor para o funcionário, para o colaborador dentro da organização. Isso faz com que o comportamento organizacional melhore, as relações elas serão melhores e, consequentemente, os resultados também serão mais positivos. Tá? Então, a qualidade de vida no trabalho não é apenas um jargão, né? Como era no passado. As pessoas diziam que a empresa que ele trabalhava era um bom local para trabalhar. Então, hoje, para que exista qualidade de vida no trabalho, tem algumas condições que elas são importantes e elas terão que ser atendidas, né? Então, as diretrizes, né, para seguir na qualidade de vida do trabalho, elas são criadas lá na OMS, lá nessa organização da ONU, né, que se preocupa com a saúde no mundo. Né? A gente até pode fazer uns reparos quanto à OMS, nesse momento de pandemia, ela esperou um pouco demais para decretar que já havia um estado de pandemia no mundo, né? Mas é de lá, da OMS, que surgiram também as ideias do que é qualidade de vida no trabalho, né? Então, se a gente fosse fazer uma definição do que é qualidade de vida no trabalho, a gente diria o seguinte: é uma condição de vida do indivíduo dentro do ambiente organizacional. Tá? Então, qualidade de vida emana da OMS. As diretrizes partem da OMS. Tá? Também, isso não vem como lei para as empresas, lei que as empresas devam seguir. É natural que insalubridade, climas de muita pressão, muito ruins, como que a gente diz, assédio moral dentro da empresa, falta de condições mínimas de higiene, tudo isso pode ser punido dentro das leis trabalhistas brasileiras. Tá? Mas a qualidade de vida no trabalho ela vai muito além dessas condições mínimas, né? Porque quando nós falamos de condições de higiene, assédio moral, um ambiente sem insalubridade, tá? Tudo isso é uma condição dentro da normalidade. Mas, se for tratar, né, a QVT, a qualidade de vida no trabalho, como algo, né, que faz com que as empresas brasileiras elas estejam alinhadas, né, aquilo que as empresas fazem no mundo, tá? Nós temos muita coisa ainda a melhorar em termos de qualidade de vida. Tá? Nós não podemos olhar somente com a ótica, né, de São Paulo, que é o maior estado da federação, né? A gente fala o São Paulo não apenas como a grande cidade, né? As regiões metropolitanas, né? Então não podemos olhar só para isso. Então nós temos que olhar qualidade de vida no trabalho
do Brasil como um país continental, né? E as diversas formas de trabalho que nós temos no país, né? Hoje é lei e menores não podem fazer trabalho, né? Não podem trabalhar. Podem ser menores aprendizes a partir de uma determinada idade. Mas em algumas regiões do Brasil, determinados tipos de trabalho, né? A mão de obra, ela, ela não tem o mesmo cuidado que nós temos aqui nos grandes centros, né? Então, é algo para se pensar. Nós não podemos enxergar a qualidade de vida no trabalho somente com a ótica que nós temos da nossa região. Nós temos que olhar para isso como um todo, né? Algumas empresas, elas são exemplos e oferecem uma boa qualidade de vida dentro da organização. Algumas são exemplos. Tá? Outras empresas trazem, né, resquícios de condições ruins de trabalho de outros pontos do planeta, né? Se nós olharmos, se a gente sair aí nesse momento não, né, de pandemia não, mas se nós sairmos aí pela cidade de São Paulo, nós vamos ver aí em alguns locais pessoas trabalhando em condições, principalmente no comércio, em condições não muito aceitáveis, tá? Então, mas isso não está dentro daquilo que é conceito geral, tá? Então, para alinhar, né, QVT, qualidade de vida no trabalho, como é que nós definimos? São as condições de vida de um indivíduo dentro do ambiente organizacional, né? Como são as condições de vida dentro do colaborador lá na organização. Quais são as condições que esse indivíduo tem para desenvolver as suas funções profissionais, tá? Então, se a gente for pensar, né, um pouco e mais distante, né, qualidade de vida no trabalho não é um tema novo, né? Começa a se construir essa ideia de qualidade de vida no trabalho na década de 60, né? Não que a qualidade de vida no trabalho tenha chegado aqui no Brasil na década de 60, mas no mundo isso já era pensado em países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Finlândia, Bélgica, né, e outros países, né? Então, a qualidade de vida no trabalho, ela já era pensada. Os primeiros embriões começam lá na década de 60, né? Por quê? São as transformações que o mundo teve, né? Se nós pensarmos na Revolução Industrial, onde as pessoas migraram do campo para as cidades, e, e o emprego que se oferecia na época era na indústria, né? Então as pessoas iam para a indústria e trabalhavam 15, 16, 17 horas por dia. Mulheres grávidas trabalhavam até nas vésperas do bebê nascer dentro da fábrica. Crianças com 8, 9 anos de idade trabalhando dentro de fábrica. Isso foi na Revolução Industrial. A migração das pessoas do campo para a cidade. Então, o que essas pessoas na época encontraram foram essas condições de vida, né, de trabalho. Então, o mundo começa a sofrer algumas transformações. Então, se a gente olhar as mudanças do mundo, a gente vai ver que essas mudanças começam a acontecer a partir de algumas ondas que nós chamamos, né? Então, por exemplo, a partir da Primeira Guerra Mundial, alguns acontecimentos no mundo começam a modificar a relação do homem com o trabalho. Mas ainda assim era um período mecanicista, onde o homem ele estava sujeito às regras regras rígidas de trabalho, onde não havia qualquer preocupação com saúde, com condição de trabalho, com conforto, com absolutamente nada.
mas esse foi um período que a gente fala, um período mecanicista. Isso perdura até a Segunda Grande Guerra, que termina em 1945. Aí os homens que estavam na guerra voltam, né, para casa, e eles precisavam trabalhar. As indústrias estão em transformação na época, né? A gente fala indústria porque a indústria, nesse momento aí, década de 50, é quem mais gerava emprego para as pessoas. Então, as pessoas saíram da guerra e voltavam e tinham que trabalhar. E os países precisavam buscar crescimento. Então, não havia ainda uma grande preocupação com qualidade de vida. Tá? Então, já na década de 60, isso começa a mudar no mundo. Então, se a gente fazer um mergulho na história, né, o que acontece na década de 60? Olha, os movimentos hippie na década de 60, quer dizer, pessoas se colocando contra o que havia até então na sociedade, né, se mostrando, né, a sua contrariedade com aquela situação, né, os movimentos feministas da época, né, que começam os movimentos feministas na década de 60, tá? Então o mundo começa a se transformar, né? O mundo começa a mudar. Então o embrião da qualidade de vida no trabalho não é de agora, ele começa na década de 60 e ele vai caminhando pelo mundo. Tá? Hoje, né, nós vivemos em um mundo corporativo em que o trabalhador ele é mais exigente quanto às condições de trabalho. Então, quando ele vai procurar um trabalho, não é apenas o salário que chama a atenção, né, do profissional. Ele quer saber o que mais a empresa tem a oferecer. Tem plano de saúde, tem plano odontológico, qual o turno de trabalho, quantas horas de trabalho tem no dia, como são as condições, tá? Se a atividade for contínua, se tenha um momento de descanso, né? Até para melhorar o nível de atenção, né, do profissional. Tá? Mas como que começa a ver e começa a se medir a qualidade de vida no trabalho dentro das organizações, né? Nós falamos que isso começa na década de 60. Bom, na década de 60, foi feita uma pesquisa de satisfação dentro de uma empresa americana, a General Motors. Então, foi feita uma pesquisa de satisfação com os operários da GM. Tá? E aí é natural que se constatou algumas situações que não eram situações muito confortáveis de trabalho. Tá? Olha, estamos falando da General Motors, uma grande indústria automobilística americana. Não estamos falando de uma pesquisa dentro de uma empresa brasileira, dentro de uma indústria brasileira. Estamos falando da GM, empresa americana, década de 60. Tá? Então, foi feita a pesquisa e por ali se filtrou e se encontrou o que acontecia dentro do mundo do trabalho, em termos de qualidade de vida. Tá? Então, esse tema não é novo, a gente pega como marco início na década de 60, né? Movimento hippie, movimento feminista, as pessoas se ajustando a uma nova realidade, né? Vamos dizer, as pessoas definitivamente já saíram do campo, já têm uma vida urbana, já trabalham na cidade. O mundo começa a ter muitas transformações, tá? E hoje a gente pode afirmar com toda certeza que o tema, né, qualidade de vida no trabalho, é um tema muito atual, né? É um tema muito discutido.
muito cobrado, né? É um tema muito cobrado, né? Se uma empresa ela não oferece uma boa condição para que o seu colaborador possa trabalhar, essa empresa pode sofrer sanções e penalidades pesadas, tá? Então, é um tema que cotidianamente ele é discutido, né? Tanto é que, dentro dessa disciplina, da disciplina comportamento organizacional, ela é lembrada, né? Por quê? Uma boa qualidade de vida dentro do trabalho faz com que o profissional seja mais colaborativo, que a empresa tenha melhores resultados. Então, empresas que se preocupam com o tema, tá? São empresas que estão à frente das demais. Então, são empresas que oferecem melhores condições para os profissionais. E o tema é tão atual que as pessoas hoje, quando procuram um trabalho, antes de aceitar aquele trabalho, não atraídos apenas pelo salário, as pessoas querem saber se a empresa tem plano de carreira, é, as pessoas querem saber se a empresa oferece algum prêmio por produtividade, se a empresa tem plano de saúde, se a empresa tem plano odontológico, qual o turno de trabalho, se a empresa tem, né, dependendo da atividade que o profissional vai exercer, se a empresa oferece acomodações adequadas, né? Então, é um tema atual, né? É um tema de muito interesse, né? Vamos dizer que há muita participação, tanto das empresas quanto dos profissionais, né? Nas convenções na área de gestão de pessoas, esse tema sempre é lembrado, né? Então, a área de gestão de pessoas dentro de uma empresa, tá, tem que estar sempre preocupada com essas condições, tá? Então, eu conheço alguns exemplos, porque a minha filha trabalha na área, a minha filha ela trabalha na DASA, que é um grande grupo aí de laboratórios, e ela é, é coach da empresa, ela é uma consultora interna da empresa, e ela visita as diversas unidades e ouve, ela vai até o colaborador e ouve do colaborador as suas impressões, a forma de trabalhar dentro da empresa. E muitas vezes, dentro desse tipo de trabalho, ela não é a única profissional que faz, grandes empresas fazem isso, né? Se o ambiente não for muito bom, reuniões são feitas, tá? E se o gestor lá da área, o coordenador, ou o chefe de setor, ou o gerente de setor, ele é o profissional que não proporciona ao colaborador essas condições, ele pode ser divertido e pode ser até dispensado, tá? Então, tamanha é a preocupação com o tema. O tema é atual. Então, grandes empresas têm que ter esse tipo de preocupação, né? Até porque grandes empresas têm uma preocupação enorme, né, com a sua imagem para o seu setor, para a sua comunidade e muitas vezes para a sua projeção mundial. Então, as empresas têm esse tipo de preocupação, né? Então, as empresas e as suas áreas de gestão de pessoas devem sempre ter esse tipo de preocupação. Esse tema é atual, ele sempre terá que ser trabalhado dentro das empresas, né? Nós não vivemos num mundo corporativo onde as pessoas trabalham como robôs. As pessoas chegam, registram o seu ponto, abaixam a cabeça, trabalham, 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 termina o seu turno,
marca o seu ponto, vai embora e amanhã volta a fazer a mesma coisa. Não, hoje as preocupações são outras, né? O mundo, nós temos que entender que o mundo mudou e a preocupação com a qualidade de vida dentro das corporações é uma preocupação muito grande. Aí alguém pode dizer o seguinte, mas na minha empresa isso não acontece. É o que eu falei, né? Empresas, principalmente as pequenas, né? Elas trabalham muito dentro da cultura do seu fundador. E muitas vezes esse fundador, essa pessoa que criou a empresa, ela trouxe na sua bagagem cultural essa imagem que o empregado ele tem que ser empregado mesmo, ele não tem que ser colaborador. Então, muitas vezes, esse exemplo não é o melhor exemplo do mundo, né? Então, muitas pessoas ainda que têm suas empresas têm esse tipo de imagem, mas tem que mudar. É algo que tem que ser transformado. Por quê? Olha, se a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão internacional, né, é um órgão da ONU, já tem essa preocupação há muito tempo, né, e tudo começou na década de 60, ora, as empresas têm que estar plenamente alinhadas dentro dessa nova realidade, né? Porque existe uma certa resistência quanto aos produtos fabricados em outros países, né, onde a mão de obra ela é muito, ela beira, né, a chamada escravidão. Né? Porque algumas empresas, algumas vezes, são punidas, né, porque vendem produtos de empresas onde os funcionários dessas empresas trabalhavam em condições análogas à escravidão. A gente fala análogo à escravidão, por quê? Trabalham em regime de confinamento, né? Muitas vezes trabalham basicamente para comer, né? Então, quando essas empresas são flagradas nessas condições, elas são punidas. E são punidas, muitas vezes, não pelos órgãos de fiscalização, são punidas pelo próprio mercado, né? O mercado deixa de comprar produtos fabricados por essas empresas, né? Então, qualidade de vida no trabalho não é apenas um jargão, é algo hoje muito importante, é algo muito discutido, é algo muito atual. Olha, falamos que é da década de 60 o início, tá? Nós vivemos hoje no século 21. O mundo mudou, o mundo se transformou. Naturalmente, as empresas também têm que se transformar, né? Mundo globalizado. Hoje não há como esconder, né, as ineficiências ou as maldades, né, que são feitas dentro de organizações. Hoje não há como esconder. Se você caminha pela rua hoje e você danifica o patrimônio de alguém, tem uma câmera ali, ó, que te filmou e você vai ser punido. Né? Se você cometer algum tipo de atrocidade contra uma outra pessoa ou contra um animal, a câmera ali te pegou, você vai ser punido. E dentro das organizações é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. As pessoas hoje têm como registrar esses acontecimentos. Então, o mundo é outro, o mundo se transformou e vamos dizer assim, né? As empresas também têm que mudar, tá? Então, é o que eu falei para vocês. Essas transformações, elas começam a partir de um momento chamado pós-industrial, tá? Década de 60 para diante, tá? Então, essa mudança começa ali. Cria-se, então, uma nova estrutura organizacional, né? Dentro dessa nova estrutura organizacional, existirá a preocupação
com as condições de vida do colaborador dentro da empresa. Do outro lado, a percepção do indivíduo, do colaborador, quanto à qualidade de vida dentro da empresa onde ele atua, onde ele trabalha. Então, olha, a estrutura organizacional leva a isso, a percepção do indivíduo também. Ele começa a olhar o ambiente que ele trabalha e ele tem condições hoje de comparar, de fazer comparações com outras empresas e outras condições de trabalho, e o indivíduo crítico, hoje, mais informado, ele pode fazer as suas reclamações, ele pode mudar de trabalho. Né? Há um tempo atrás, eu encontrei uma pessoa, mora perto da casa da minha mãe, né? É um português. Esse homem trabalhou dentro da Ford, lá em São Bernardo do Campo, durante a sua vida profissional inteira. Ele era metalúrgico. Era um profissional especializado, ferramenteiro, né? Um ferramenteiro dentro da indústria automobilística era uma joia, era um empregado diferenciado, tá? Então, eu conversei com ele durante quase uma hora, né? E dentro da minha curiosidade de poder resgatar, né, algumas informações, porque eu vivi dentro da minha vida profissional 2 anos dentro de uma indústria. Eu trabalhei dentro de uma indústria e as condições que eu vivi naquele momento, dentro da minha percepção, até com pouca informação na época, não eram boas. Por quê? Ora, você chegava naquele horário. Se você atrasasse 5 minutos, o teu cartão estava fora da chapeira. Você era vigiado, né, dentro da indústria por na época a gente chamava, era mestre e contramestre, quer dizer, era um chefe e um subchefe. Então você era vigiado o tempo todo. Se você quisesse ir até o banheiro, você tinha que ir lá na mesa do chefe e pedir a chave para ele, para você poder ir ao banheiro. Tá? Se você quisesse tomar água, você teria que levantar e ir até um local apropriado, onde tinha lá um filtro de barro para você tomar água. Tá? Quando chegava próximo do horário do almoço, tocava uma sirene bem alta, todo mundo se levantava, alinhava e caminhava, né, de encontro ao refeitório, não restaurante, refeitório. E era aquela correria para pegar suas marmitas para poder almoçar. Terminado o turno, era a mesma coisa. Você volta para a chapeira, pega o cartão, marca, entra e volta para a rotina. Né? Então, assim, eu enxergava a condição de vida no trabalho. Né? E quando eu conversei com esse senhor aí, ele me falou que lá dentro da Ford, a situação não era diferente. Ele falou, olha, as coisas começaram a mudar lá no ABC a partir do momento em que os sindicatos começaram a ficar mais fortes e começaram a exigir um pouco mais. Ele falou, aí mudou um pouco. Ele falou, mas eu trabalhava numa grande empresa em que, por ser uma empresa americana, ela trazia na cultura dela que o funcionário ele tinha que ter alguns benefícios. Ele falou, então eu trabalhei 35 anos dentro daquela empresa, me aposentei dentro daquela empresa e hoje, na minha idade, ainda gozo de boa saúde. Né? Diferente de um vizinho meu aqui que trabalhou durante a vida toda dele na Vilares, ele se aposentou por insalubridade, perdeu a audição, por quê? Em virtude do ruído que tinha dentro da empresa. Hoje, né, dentro da indústria, existem aqueles aparelhos que o pessoal põe no ouvido para poder preservar a audição. Se a gente falar de 20 anos atrás, isso não existia.
Então, esse vizinho nosso aqui, ele aposentou, e o que ele trouxe além da aposentadoria para a vida dele foi a surdez. Por quê? Insalubridade no trabalho e qualidade ruim de vida dentro da organização. Olha, uma grande empresa, Villares, né? Eu peguei aí dois exemplos de grandes empresas, Villares e Ford, né? A Ford, por ser uma empresa americana, oferecia melhores condições de trabalho para o operário. A Villares era um ambiente ruim, vamos dizer, um ambiente de insalubridade, né? Então, hoje, como eu já coloquei, o colaborador, o indivíduo, ele tem a percepção, ele consegue enxergar, né, as condições de vida dentro da empresa, tá? A qualidade de vida dentro da empresa. E dentro, né, das percepções, né, as relações sociais que existem dentro das organizações, elas também são importantes, né? Se as pessoas têm boas relações sociais, já foi comprovado que essas pessoas são mais motivadas e elas também oferecem melhores retornos do trabalho que fazem. Tá? Então, empresas que preservam e mantêm é, é, essas condições, onde é permitido que as pessoas possam fazer boas relações de amizade, né, dentro da organização, é muito permitido. No passado, eu trabalhei dentro de organização financeira durante muitos anos, tá? E os bancos, na época, eles já toleravam, olha, toleravam, não é que permitiam, que pessoas namorassem dentro da empresa, né? Então, pessoas até casavam com colegas de trabalho, tá? Estou falando de uma situação de 35 anos atrás. Mas eu estou falando de grandes empresas, de grandes bancos. Eu trabalhei em 7 instituições financeiras, de porte, instituições grandes. Tá? Então, as condições já eram melhores vistas, né? Mas por quê? Não só pela percepção do indivíduo, porque existiam já sindicatos muito fortes que cobravam isso. Então, em virtude da presença de um órgão fiscalizador que não é oficial, que é um sindicato, havia esse tipo de preocupação, né? Então, as relações sociais são importantes. A questão do meio ambiente, né? Olha, o colaborador trabalhando dentro de uma organização onde ele sabe que essa organização ela tem preocupação com o meio ambiente, tá? Já dá para esse profissional um certo nível de satisfação. Ele sabe que a empresa dele não é uma empresa predadora, não é uma empresa que agride o meio ambiente, não é uma empresa que agride a natureza. Então, isso também faz com que o indivíduo ele, ele esteja numa condição mais salutar para fazer o seu trabalho. Tá? A condição de religião, da espiritualidade de um modo geral. Né? Tem pessoas que têm religião, tem outras que dizem que não têm, tá? Algumas são evangélicas, outras são católicas, outras são budistas, outras são espíritas e assim vai. Então, havendo esse tipo de, 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 de aceitação, onde as pessoas têm a liberdade, né, de ter lá a gente fala suas religiosidades, né, também é importante. Isso também colabora com o bem-estar dentro da organização. Né? Há um tempo atrás, conversando com um amigo, esse amigo ele tinha uma empresa que dava assessoria na área de tecnologia para varejo. Então, ele fazia a implantação de tecnologia para varejo. Tá?
E ele visitou uma empresa para vender o trabalho dele. Normalmente ele foi lá visitar essa empresa, e quando ele entregou o cartão de visita dele para o proprietário da empresa, ele colocou no cartão de visita dele um símbolo que lembrava a religião que ele tinha. Ele era um bandista, tá? E o dono da empresa, quando viu aquilo, falou: olha, eu tenho outra religião, eu não aceito fazer relação comercial com pessoas que têm essa religião em particular. Quer dizer, preconceito religioso, preconceito de credo, tá? Então, se a gente for analisar isso com alguma profundidade, da mesma forma que ele não quer fazer relações comerciais com uma pessoa que tem uma religião diferente da dele, possivelmente, quando ele for contratar, talvez ele não contrate alguém que tenha uma religião diferente da dele, né? Ou, muitas vezes, isso não passou no filtro da contratação, mas, no dia a dia, a pessoa, em algum momento, vai manifestar a religião que tem, né? Então, ela pode, dependendo desse tipo de patrão, não ser bem aceita, né? Então, a religião também é algo, dentro da qualidade de vida do trabalho, algo muito importante, porque as pessoas, elas têm que ter as suas crenças, né? Cada um tem a sua, né? E é até importante, porque o profissional ele pode ser até mais motivado, né, para realizar as suas tarefas, né? Então, mas até a espiritualidade, até a religião é importante, tá? Dentro da qualidade de vida, né? As crenças pessoais são importantes, né? No que eu acredito são importantes. E quando isso é respeitado dentro da organização, tá? Onde o colaborador ele pode até se manifestar, né? O que a gente já falou quando falamos em liderança, né? Nós falamos que o líder de qualidade ele tem que saber ouvir, né? Ele tem que saber ouvir o colaborador, tá? Então, é importante. Então, as crenças pessoais que muitas vezes não estão ligadas à religião, mas naquilo que a pessoa acredita, né? Então, se elas forem também respeitadas, né? Essa convivência do colaborador, do profissional com a organização, ela pode ser muito melhor. Ela pode oferecer mais resultados para a empresa. A carreira do profissional, ela pode se desenvolver de uma forma muito mais salutar, muito mais sadia, tá? Então é importante, né? Só a gente resgatar um pouco do que nós já falamos, né? Dentro da estrutura organizacional, hoje é importante a percepção do indivíduo. Ele enxerga, ele vê, ele fala, né? O profissional hoje, ele é mais informado, né? As relações sociais dentro das organizações, elas são importantes, tá? Empresas que têm a preocupação e preservam o meio ambiente são melhores empresas para se trabalhar, né? A espiritualidade, a religião e as crenças pessoais dentro das organizações sempre devem ser bem aceitas. Isso vai fazer com que as condições de trabalho sejam melhores, tá? Então, tudo isso é muito importante para que exista, né, dentro das organizações, uma melhor convivência, né? Dentro do comportamento organizacional, melhores condições, né? Melhores trocas, né? A gente fala troca, por quê? Eu, como profissional, eu estou entregando o meu trabalho, eu estou entregando a minha intelectualidade, o meu conhecimento para a organização. Em troca, eu não quero receber apenas um salário mensal.
nem prêmios por produtividade. Eu quero melhores condições para que eu possa ter uma boa qualidade de vida dentro da empresa. Isso é algo que hoje é sempre muito importante, né? Tem alguns critérios que a gente fala que são bons indicadores para isso, né? As condições de trabalho, né? Como é que são as condições de trabalho dentro da empresa? Aquele exemplo que eu peguei e falei para vocês. O profissional, o operário, para poder ir até o banheiro, ele tinha que ir até a mesa do chefe e pegar a chave lá. E o chefe, com toda certeza, né? Mas, olha, certeza absoluta, olharia para o relógio para medir quanto tempo aquele operário, né, da época demoraria para ir até o banheiro, né? Então, isso é condição de trabalho, né? Ou você trabalha dentro de uma organização em que você tem que atravessar, né, um galpão inteiro para você encontrar um banheiro dentro da empresa. Não, teria que ter ali próximo de você um local para você poder usar, né? Então, as condições de trabalho são boas, né? A jornada de trabalho razoável. Dependendo da atividade profissional, a pessoa não pode trabalhar mais de 6 horas. E dentro dessa jornada contínua de 6 horas, ela tem que ter um período de parada, né? Para descanso ou para retomar a atenção. Então, uma vez eu fui fazer um diagnóstico dentro do Banco Itaú, lá no centro da cidade de São Paulo. Eu fui fazer um diagnóstico para poder montar um treinamento para aqueles profissionais que trabalhavam na área de atendimento do banco, né? Atendimento, na época, né? Não tanto tecnológico quanto hoje. Atendimento por telefone mesmo, tá? Então, eu fui, e aí o coordenador da área me levou para visitar o pessoal trabalhando ali nas suas áreas direitinho. Aí ele me levou numa área, eu falei, nossa, que maravilha, o que é isso? Tem frigobar, tô vendo que tem água ali, tem café, tem suco, tô vendo que tem uns sofás enormes aí e tal. Ele falou, o pessoal trabalha durante 2 horas e depois eles vêm para essa área de descanso aqui, onde eles, durante 15 minutos, eles vão dar uma descansada, vão tomar um café, uma água, vão sentar confortavelmente e quando voltar para a sua unidade de trabalho, eles vão voltar mais motivados, tá? É natural que hoje se exige isso, né? Está dentro da lei, mas nós procuramos fazer muito além daquilo que a lei pede. Eu estou falando de algo que aconteceu há 20 anos atrás, né? Mas eu visitei o quê? Eu visitei uma grande instituição financeira, uma das maiores do Brasil e até uma das maiores do mundo. Tá? Isso foi há 20 anos atrás. E isso foi aquilo que eu encontrei. Tá? Foi aquilo que eu encontrei. Outras condições que são importantes. O ambiente seguro de trabalho. Tá? A pessoa trabalhando dentro do ambiente que ela sabe que não vai sofrer nenhum tipo de acidente, não vai sofrer nenhum tipo de agressão ou coisa dessa natureza, tá? Então, um indicador importante também é o ambiente seguro de trabalho, tá? O ambiente seguro de trabalho, isso também é um indicador importante. A insalubridade, né? O que é a insalubridade? É um indivíduo trabalhar dentro de uma organização em que, de alguma maneira, a sua saúde será prejudicada. Alguns ambientes de trabalho prejudicam a saúde, né? Como eu falei agora mesmo para vocês. Olha, um vizinho meu trabalhou e se aposentou dentro da Vilares. Quando ele se aposentou na época, né, uma quantidade de anos bem menor que a quantidade normal. Por quê? Ele trabalhava dentro de um ambiente insalubre. Dentro daquele ambiente de insalubridade,
não havia preocupação na preservação da audição do indivíduo. Tá? Eu dei consultoria para uma empresa uma vez, uma fundição. Era uma empresa de fundição de aço, inox e alumínio. Né? Para quem não conhece esse tipo de empresa, a fundição é uma empresa que ela trabalha com fornos, né? Onde o metal ele é derretido, tá? O metal é derretido e é colocado em um molde, né? Naquela época um molde de areia. Então aquele molde ele ia dar forma para a peça depois passava por uma usinagem e era entregue para quem encomendou, tá? E como que era esse ambiente? Plenamente insalubre, né? A gente está falando aí para derreter o metal, como aço, por exemplo, esse forno ele tinha que trabalhar uma temperatura aí superior a, a 1000 graus, né, para poder derreter o material. Então dá para imaginar como que era o ambiente onde as pessoas lá da fundição, dentro da fábrica, trabalhavam, um calor que passava dos 50 graus, tá? Onde os gases que eram liberados ficavam no ar e as pessoas respiravam aquilo, caminhavam em cima de uma areia suja, porque os moldes eram de areia o tempo todo. Então, ambiente de muita insalubridade. Então, o que aconteceria com esse profissional depois de alguns anos de trabalho? Ele com certeza iria se aposentar, né, com o pulmão ruim, com a saúde debilitada, tá? Porque a insalubridade era muito séria, muito ruim, tá? Um ambiente insalubre, ele é muito ruim. A insalubridade não é só calor, pode ser umidade também. A insalubridade pode ser de várias maneiras. A pessoa pode trabalhar ao ar livre, no tempo, né? Não tem as pessoas que vêm até a tua casa medir o gás lá no reloginho, medir a água, medir a luz. Essas pessoas estão sujeitas a intempéries do tempo. É sol, é chuva, é frio. Então existe algum grau de insalubridade ali, tá? Então, insalubridade também é um indicador importante, é um critério importante para se analisar a qualidade de vida dentro de uma empresa, tá? O que é analisado também é o desenvolvimento das capacidades. A empresa permite que exista desenvolvimento, as pessoas crescem dentro da organização, as pessoas estão em constante aprendizado, tá? Esse também é um critério importante. Então, alguns critérios importantes para se enxergar, né, que existe ou não qualidade de vida, né? Condição de trabalho, jornada razoável, ambiente seguro, insalubridade e desenvolvimento de capacidade. Né? Dentro da condição de trabalho, é aquilo que a gente falou, né? Ter um local, um banheiro próximo, você pode ter um local de descanso quando for o momento, tal. Então, tudo isso, todos esses critérios que eu falei, eles são importantes para que a empresa, né, seja analisada como uma empresa que oferece qualidade de vida no trabalho, tá? Tem alguns princípios que também são importantes, né? Que a gente vai analisar um pouquinho mais adiante, né? Quando a gente falar de sustentabilidade e responsabilidade social, né? Saber se a empresa oferece isso, né? Essa empresa não é uma empresa que prejudica tudo o que ela tem em torno dela, meio ambiente, natureza, as pessoas que trabalham com ela e por aí vai, tá? Então, mais adiante, a gente vai falar um pouquinho desse aspecto também. Então, hoje, a gente tratou esse aspecto que é muito importante, ele está ali
na seção 11 do AVA, né? Seção 11 do AVA, tá? Eu acho que eu coloquei uma atividade nessa sessão para vocês prepararem e depois mandarem para mim, e eu vou pedir para que essa atividade ela seja enviada através do representante, porque eu recebo tudo de uma vez, fica melhor para a gente analisar, tá? Agora, vamos falar um pouquinho. Aliás, olha, se alguém quiser perguntar alguma coisa de tudo isso que eu falei, fica à vontade, pode abrir o microfone, podem perguntar. Tá? Ora, nós iniciamos hoje a nossa aula com um aluno, né? E hoje nós temos 6 na sala, né? Contando comigo. Então, são 6 alunos. Tá? Vamos dizer o seguinte, olha, a frequência ela está muito baixa, tá? Ela está muito baixa. E a gente acaba enxergando isso quando a gente olhar para a prova, tá? A gente vê que a nota máxima que nós tivemos foi 8, que é uma nota boa, né? Não é uma nota ruim, não. Nós tivemos várias notas 7, nós tivemos nota 5, nota 6, tá? Não tivemos um conteúdo muito extenso na prova, né? Porque nós tivemos poucas aulas presenciais, depois nós tivemos aula ao vivo, tá? E na prova eu busquei colocar somente aquilo que foi tratado, nada fora, nada com profundidade, né? De falar para vocês, olha, uma exigência maior de conteúdo, não. A gente trabalhou dentro daquilo que foi trabalhado, tá bom? Eu gostaria que, se alguém tem dúvida a respeito desse conteúdo que eu falei até agora, que, por favor, pergunte, se manifeste, tá? Eu vou, ainda essa semana aqui, eu quero depositar lá no AVA a seção 12 e 13, né? Ali eu quero colocar, deve entrar sustentabilidade, e aí a gente vai entrar em princípios de negociação e conflitos, tá? Então a gente já vai para esse tema. Então essa semana eu devo estar colocando aí a seção 12 a 13, tá? Eu acho que nós vamos até 16. E nós ainda temos um bimestre pela frente que está começando agora, tá? Nós encerramos aí as provas, né? Ontem eu lancei a pontuação de atividade, tá? Eu lancei ontem porque já está fechando, né? Eu pedi alguns trabalhos e um dos trabalhos era para a gente adiantar a pontuação do segundo bimestre, um dos trabalhos era para isso, e os demais compunham a avaliação de vocês, tá? Então ontem eu lancei. Se chegar algum trabalho, ainda, com toda certeza será lançado, tá? Mas aí já entra com retificação de nota. Então, o que nós fazemos? Eu recebo o trabalho, olho para ele, analiso ele direitinho, aí depois eu entro com a nota daquela atividade retificando. Demora um pouco mais porque no momento que eu retificar, vai para a coordenação. A coordenadora tem que referendar aquela alteração que eu fiz. Então demora um pouco mais. Quer dizer, não é porque está fechado que o aluno não vai receber a avaliação caso ele mande trabalho. Então, vamos dizer que teve gente que fez a prova, mas não entregou trabalho, tá? Por que eu estou lembrando isso? É importante, tá? É importante porque é assim, existe um critério de pontuação para vocês, tá? Eu vou até abrir aqui o AVA enquanto eu falo com vocês, para a gente enxergar esse critério de avaliação, como que é feita a avaliação, o que eu lancei de pontuação para vocês. Professor, Oi.
Desculpa estar incomodando aqui. Não, Falar que já vou imagina, saindo, nós vou estamos ter que falando mesmo. trabalhar. Oi? Tá bom. Já vou saindo aqui que eu vou ter que trabalhar. Não, tá, sem problema nenhum. Tá? O que eu tinha para passar de Mas, conteúdo é esse aí. Tá bom? Eu vou, a hora que eu encerrar a gravação da aula, o time, a Microsoft manda para mim essa aula gravada e eu deposito essa aula lá no AVA para vocês. Quer dizer, é um pouco demorado, porque você grava a aula, depois dessa aula gravada, eu tenho que subir essa aula lá pro YouTube. Eu levo para lá, ela fica depositada no YouTube. Se vocês quiserem, ao invés de entrar no AVA, pelo celular, entrar no YouTube e colocar meu nome completo, vocês vão encontrar várias aulas minhas. Ah, então elas estão lá. Aí, depois que eu gravei essa aula no YouTube, eu tenho que levar essa aula lá pro AVA. Então, eu tenho que criar um link que seja amigável lá no AVA para que vocês consigam ver o vídeo. Então, ainda hoje, essa aula está depositada lá no encontro 11 do AVA. Tá? Então, a aula gravada ela está lá para vocês, com todo o conteúdo. Tá? Eu ainda estou ok. gravando, eu não cessei a gravação, não. Não, beleza, ok. Beleza, então, professor. Obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui o lançamento de pontos, né? Para deixar vocês bem atualizados, né? Espera aí. Estou abrindo o AVA aqui. Talvez eu tenha sumido aí o áudio tá preservado, né? Mas olha só, o que nós lançamos de pontuação? Primeiro foi 300 pontos de uma atividade. A segunda atividade, eu lancei 1.700 pontos para vocês. No segundo bimestre, a atividade em sala, ela vale até 3.500 pontos. Tá? Eu pedi uma atividade adiantada e eu lancei mais 1.000 pontos para vocês. Tá? Aliás, peraí, eu lancei mais 1.000 pontos para vocês. A avaliação oficial à prova, ela valeu também 1.000 pontos. Tá? Ela teve validade de 1.000 pontos. Tá? O total para o segundo bimestre é 3.500, 1.000 pontos eu já lancei. Tá? Então, avise os colegas, aqueles que não fizeram trabalho, que ainda há tempo de fazer. Por quê? É importante vocês acumularem a pontuação. Por que na nossa disciplina, né, a pontuação é maior? Porque não é como a disciplina HMI, onde você tem as atividades do AVA, e toda vez que você faz uma atividade na HMI, você recebe ali 100 pontos. Mais a atividade do professor, que não vale essa quantidade toda que a gente tem de 3.500 pontos. Tá? Ela vale menos. Então, é importante pontuar. Então, olha, se no início, né, no primeiro bimestre, nós tínhamos 2.000 pontos para ser conquistados, 300 com trabalho e 1.700 com outro, quem não pontuou está numa situação de pontuação não muito confortável. Tá? No segundo bimestre, a pontuação é 3.500 pontos. Nós já adiantamos 1.000 pontos. Tem mais 2.500 pontos que eu vou pedir de trabalho para vocês, para a gente chegar lá. Então, vou pedir uma gentileza, avise os colegas para fazer as atividades que não fizeram, a gente entra com retificação, para que ninguém fique com pontuação baixa. Senão, o que vai acontecer? Você tem que conquistar um mínimo de pontuação. Tá? Qual que é o mínimo de pontuação que a gente tem aqui? Olha, 2.000, com mais 1.000 de prova, são 3.000 na primeira. Na segunda, né, mais 3.500 pontos, né? 3.500 pontos. Aí vem a avaliação 2, que vale mais 4.000 pontos, avaliação oficial.
Então, é bem assim, olha, não é porque você conseguiu, por exemplo, a nota máxima na avaliação oficial, que foi 4.000 na segunda e 1.000 na primeira, deu 5.000, que você conseguiu aprovação. Se você não conseguiu acumular no mínimo aí 6.000 pontos, talvez você não consiga aprovação. Então, por favor, avise os colegas que vocês têm contato, para aqueles que não, não fizeram atividade, corram para fazer. Mandem lá para a Natália, que a Natália manda para mim e eu analiso cada situação de forma individual e entro com a retificação de nota, tá? Para que não chegue no final do semestre e alguém fique com pendência na disciplina, tá? É importante. Tá ok? Então é isso, pessoal. E olha, nas outras disciplinas, caso vocês tenham desafio nota máxima, façam, acumula ponto. HMI, façam todas as atividades que tem ali no pós-aula, porque vai pontuar. Então é importante pontuar. Tá? É um conjunto de pontuação que vocês têm para chegar na aprovação, tá bom? Então é isso, olha. E aí deu ruim. Professor, travou aí. Vocês estão ouvindo a gente? Eu acho que não, viu? Oi, a gente perdeu um tempinho de conexão, mas não foi minha internet, não. Aqui ela está no máximo, né? Nós perdemos um pouquinho, porque acho que é problema da Microsoft mesmo, mas já retornou. Quem ia perguntar, pode perguntar. Vamos lá, gente. Pode perguntar do conteúdo, da pontuação, da prova. Oi. Professora. Então, da sua prova eu gostei. A gente tirou uma boa, não foi tão boa assim, mas a gente tirou uma boa nota. Eu queria pedir uma coisa, senhor, na verdade. Eu queria um feedback da dissertação que eu enviei para o senhor. O feedback da dissertação que o senhor pediu. Isso, do que o senhor pediu. O feedback dos trabalhos? Isso, porque eu sou muito preocupada com a questão de textos. Não. Olha, tá tudo dentro daquilo que eu esperava, tá? É bem assim, ó, o nível de exigência dos trabalhos que a gente faz, eles são assim, ó. Vocês estão no primeiro semestre. Primeiro bimestre do primeiro semestre. Eu não peço no trabalho, por exemplo, normas da BNT, tá? O que me interessa nesse primeiro momento aqui, normas da BNT são aquelas normas próprias para trabalho científico. Número de páginas, citação bibliográfica, o que mais? Tamanho de fonte. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. A primeira preocupação que a gente tem hoje é que vocês façam o trabalho e exercitem, tá? A pesquisa e que vocês escrevam. É lógico que eu não espero um trabalho, quando eu peço, com menos de 5, 6 linhas. Eu espero sempre um pouco mais. Mas os trabalhos que eu recebi, e olhei todos, eles estavam dentro daquilo que eu esperava. Tá? Alguns trabalhos eu recebi até com foto do caderno. Tá? Eu li também esses trabalhos. Então, está dentro daquilo que eu, pelo menos, estou esperando. Tá? Nesse momento, eu não vou fazer nenhum tipo de crítica a nenhum trabalho. Quem mandou o trabalho, eu pontuei dentro daquilo que eu tinha falado que ia pontuar. Tá? É natural que, com o passar do tempo, as exigências elas vão aumentando. Tá?
Mas para esse primeiro momento, para mim está muito bom. Está ótimo. Tá bom? Ok. O senhor disse que pediu um novo trabalho. Ele está em qual seção da sua unidade? Ele está na 11? Eu vou voltar lá, peraí, eu vou lá no AVA, eu já te falo. Ele está... Cada atividade que eu depositar, por exemplo, a gente está no encontro 11, né? Todo encontro, lá no final, no pós-aula, eu faço um questionamento ou peço alguma coisa. Quer ver? Eu vou olhar, eu estou abrindo aqui que eu estou simultaneamente com a AVA aberto, tá? Então, peraí, deixa eu ver aqui no encontro 11 o que é que tem. A gente vai começar a pedir algum trabalho a partir do encontro 11. Aí, olha. Ó, no encontro 11, o que eu pedi para vocês? Espera aí, estou abrindo aqui. Então pode ser foto do caderno, professor? Oi? Pode ser a foto do caderno? Pode, se você fizer no caderno, pode. Olha aqui, ó. O que eu estou pedindo lá no 11? Se vocês entrarem, está lá. O que você julga importante nas relações interpessoais no dia a dia corporativo? Aí é uma visão de vocês. O que vocês julgam importante nas relações interpessoais, nessas relações entre pessoas dentro da empresa, tá? Então, essa eu estou pedindo no 11, tá? No 12, o que eu vou pedir? Ó, sempre no final de uma sessão, eu peço alguma coisa. No 12 ainda não postei, mas no 11 é isso, tá? No 11 é isso. Hoje eu devo estar postando mais uma atividade aí, tá? Hoje eu estou aí numa correria que eu tenho que preparar aula, que eu peguei umas aulas no pós-graduação da faculdade, e preparar aula não é problema. O problema é você entender o AVA do pós-graduação e saber como é que você vai dar essa aula, que a gente vai começar a dar aula também à distância, né? Até que a gente faça isso presencial, tá bom? Mas tá lá, no Encontro 11, tá lá essa atividade. A sua impressão pessoal. Você pode fazer no caderno, tirar uma foto e mandar, tá bom? Ok. Tá? Então, todo final modo de sessão, eu coloco ali uma atividade. É uma forma de instigar vocês a pesquisar, a escrever, tá? Como aí no 11, né? Não é nem trabalho de pesquisa. Eu coloquei o tema ali das relações interpessoais, né? Então, vocês vão, na impressão particular de vocês, o que vocês acham importante nas relações? E mandem para mim. Pode ser uma foto do caderno, tá bom? Ok, professor. Bom, mais alguma pergunta? Até que dia para entregar? Agora a gente está com uma gordurinha, né? A gente está com uma folguinha aí, né? Porque o mês está acabando, né? Vamos colocar uma data aí, tá? Deixa eu olhar aqui no calendário. Espera aí que meu calendário é pequenininho e um homem de 63 anos precisa de óculos, né? Mas vamos colocar aqui, o nosso encontro é toda quarta-feira. Vamos colocar essa primeira entrega para o dia 13 de maio. Ok. Tá? 13 de maio, vou até marcar aqui, ó. 13/5. Segundo trabalho, né? Porque o primeiro já foi feito, né? Eu já adiantei 1000 pontos para vocês. Segundo trabalho é o trabalho de relações interpessoais. Tá marcado, tá bom? Eu devo colocar a sessão número 12 para vocês, e ali eu coloco uma outra atividade e também já ponho uma data ali. Bom? Ok. Ninguém mais quer perguntar? Então, olha, novamente, quem tem contato, tem o grupinho da sala aí, peça para os colegas que não mandaram as atividades para mandar atividade para mim, para melhorar a pontuação, tá bom? Não é só nota de prova que vale.
a nota de atividade vale também. Muitas vezes você atingiu a pontuação máxima na prova, mas você não atingiu a pontuação máxima. Você vai para exame, tá bom? Então, dá um toque para a turma lá. Se ninguém mais quer perguntar e quiser sair da sala, pode ficar à vontade, tá? Ok, professor. Tá bom, cara? Só mais uma pergunta. A prova, o senhor vai enviar para os demais ou vai deixar disponível no AVA para a gente ver onde foi que a gente errou? Não, mas quando vocês fizeram a prova, ela aparece para vocês onde vocês erraram. Não, só apareceu a nota. Só apareceu a nota, não apareceu as Só. questões? Não, só apareceu a nota pra gente. Então, olha, vamos fazer assim. Na próxima aula, aliás, vamos ver se eu consigo entrar aqui. Espera aí, que eu estou no AVA mesmo, eu vejo através do AVA. Eu já falo onde bateu errado para vocês. Espera aí, deixa eu entrar aqui. Espera aí, só um pouquinho de paciência para me achar aqui a prova, ver se eu consigo abrir. Espera aí. Deixa eu ver onde está aqui, espera aí. A prova está no ponto 6. Avaliação. Deu. Peraí. Deixa eu ver se ela abre numa boa. Porque às vezes ela entra para mim com gráfico, né? Ó, 20 fizeram a prova. Aqui, deixa eu ver. Você, Kari. Kari. Vamos lá. Você quer anotar aí, Kari? Olha. Você errou a... Espera aí, deixa eu ver. Espera aí. Vou botar aqui. Você errou a 3 e a 4. Uhum. Espera aí. Vou botar aqui. Deixa eu localizar aqui, porque ela... E você errou a 7. A 3, a 4 e a 7. Ok.
tá? Só para lembrar, deixa eu falar o que é a 3. A 3, olha, a 3 era sobre a personalidade, tá? A personalidade, lembra da teoria dos traços? Sim. A 3 falava da teoria dos traços, essa aqui você errou. A 4, ela falava sobre... Ela falava da psicologia organizacional. Tá? Também você errou essa aqui. E eu falei que errou a 7 também, né? Deixa eu ver o que era a 7. A 7 falava de liderança. Falava de liderança. Acho que eu lembro qual é essa questão. Oi? Acho que eu lembro qual é a questão. Então, a correta era a alternativa C. Era a alternativa C. Ok. A habilidade de influenciar as pessoas a atingir objetivos, inspirar pessoas a seguirem, né? O líder, né? Não somente pelo poder da sua posição, não só pelo poder do líder, né? O sujeito é diretor da empresa, você não vai seguir ele somente por ele ser diretor da empresa, né? Principalmente por meio da sua influência interpessoal. O líder, ele exerce influência interpessoal também. Então, você pecou nessas 3 aí. Tá bom? Obrigada, alguém... professor. Nada, querida. Mais alguém quer saber? Estou aqui, ó. Eu consegui abrir a avaliação na minha frente. Está embaixo do meu nariz. Se alguém quiser saber as questões que errou, eu olho aqui e falo. Professor, você pode ver a mim, por favor? Quem é você? Ana Cristina. Ana, é que ele fechou para mim, né? Peraí. Ana, peraí. Ana Cristina, peraí. Vou passar um pouquinho aqui. Ela não abre a tela inteira para mim. Ana Cristina. E ela também não está em ordem alfabética, tá? Ana Cristina. Você errou a 2, a 3 e a 4. Deixa eu ver aqui. Você errou a 2, a 3 e a 4, né? A 2, deixa eu ver o que falava a 2. A 2 falava convivência social. Falava de estímulos. Tá? Essa aqui era um pouquinho mais confusa, hein? Essa era uma questão mais chatinha, né? Aqui perguntava qual alternativa era falsa, né? Mas é uma alternativa falsa. Os estímulos que recebemos dos grupos sociais aos quais pertencemos, que não são grande influência para a nossa sociedade, por isso é que ela está errada, né? Os grupos, né, sociais onde nós convivemos, de alguma maneira, influenciam na nossa personalidade, que são moldados pelos valores que recebemos da nossa família e amigos próximos quando somos crianças. E a nossa personalidade ela começa a se formar dentro da família. E depois a gente vai sofrendo algumas influências do meio, né? Então, a falsa era essa D aí. Era D. E depois você errou a 3 e aliás, a 2 é essa, 3, errou a 3 e a 4. A 3 qual que é? Peraí, deixa eu ver aqui. A 3 era de traço de personalidade, e errou também. E a 4 falava da psicologia organizacional, falava das fases da psicologia organizacional. Você ainda tirou uma boa nota, tirou 7. Ok, obrigada, professor. Nada. Mais alguém?
fechar aqui para ver. Ah, tá. A turma toda tá aí. Ó. A Ana perguntou, a Kari perguntou. Se mais alguém quiser perguntar, tá na mão aqui para ver. Mais alguém? Se quiserem sair da sala, pode ficar à vontade, gente. O que eu tinha para tratar com vocês, eu tratei. Fui até um pouquinho mais longe. Eu estava com a aba aberta, deu para a gente ver a prova. A prova não, a avaliação, né? A prova eu tenho na mão em papel. Se quiserem deixar a sala, pode ficar à vontade, tá? Ah, professor, pois eu tô saindo que eu já vou fazer as atividades, tá bom? Tá bom, querida. Bom. Bom dia para você. Obrigada e tenha um bom dia. Igualmente, querida. Professor, Oi. Nayara, eu estava procurando aqui para ver se eu fiz o último trabalho. Eu não me lembro qual que era o tema para ver se eu fiz. É que não tem esse trabalho. Oi? Qual que era o tema do último trabalho que você pediu? O que eu passei agora? Eu já entreguei. Não, sem ser esse de hoje. Eu acho que eram fatores motivacionais, o último trabalho que eu pedi. Então eu acho que esse eu entreguei. Eu estava verificando aqui para ver se eu tinha feito. Eu acho que então eu fiz. Que era Pubmestre, que vem? Oi? Esse é o que era Pubmestre que vem, né? Não entendi, querida. Os motivacionais era Pubmestre que vem? O último trabalho, eu acho que foi esse aí, que a gente pediu, que era um adiantamento do bimestre que vem. Ah, tá. Então isso eu fiz. É porque eu tô com um monte de trabalho aqui verificando. Eu acho que você fez todas as atividades, viu, Nayara? Oi? Acho que você fez todas. Certo, então eu tava verificando aqui para confirmar, porque eu entreguei uns também de outras matérias. Estava em dúvida se eu tinha feito, se eu tinha entregado. Então, só isso mesmo. Então, eu vou sair também, porque eu vou fazer o seu trabalho e daqui a pouco eu vou sair para trabalhar. Tá bom. Bom dia para você, bom trabalho, viu? Obrigada, tchau, tchau. Tchau.